Eu hoje gostaria de convidar você a abrir a Bíblia no livro de Êxodo. Você pode abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 7. As pragas que caíram sobre o Egito, elas têm sido vistas pela grande maioria dos estudiosos, por quase todos aqueles que estudam não apenas o relato bíblico, mas os acontecimentos históricos envolvendo o Antigo Egito, têm sido consideradas como fatos que de fato tiveram um lugar na história do povo egípcio. A historicidade das pragas não tem sido questionada grandemente. O que tem sido questionado e o que é colocado em xeque é se essas pragas de fato são intervenções sobrenaturais. Nós cremos que as 10 pragas são resultados diretos da ação de Deus em favor do seu povo e manifestando juízo sobre o povo que oprimia os hebreus. As maneiras de explicar, e aí vem a grande dificuldade, porque se há um bom grupo que acredita na historicidade, ou seja, que olha para as pragas como sendo realmente fatos históricos, mas não crê na intervenção sobrenatural, na ação sobrenatural por trás dessas pragas, então inventam-se inúmeras maneiras de explicar como, em um período curto de tempo, 10 acontecimentos catastróficos se abateram sobre uma nação. E esse é o grande desafio de tentar explicar. E as explicações são das mais variadas, desde explicações envolvendo o clima, envolvendo os momentos, envolvendo situações de higiene do povo egípcio, até chegar realmente a pensar que essas pragas aconteceram, mas não são talvez da maneira como estão descritas na Bíblia. Existem várias maneiras de explicar. Alguns têm usado diversas maneiras. Há, por exemplo, uma explicação que eu acho bem interessante, que é, por exemplo, quando fala a respeito da 10ª praga. Qual que é a 10ª praga? A morte dos primogênitos. Alguns entendem a morte dos primogênitos da seguinte maneira e explicam como é que você explica que existiu, então você admite que existiu esse momento em que os primeiros filhos então morreram. Que os primeiros filhos, os primogênitos dos egípcios realmente morreram de uma forma estranha. Como se explica isso? E olha só a explicação que alguns dão para esse fenômeno. A explicação é a seguinte, é que em algum momento, depois da sucessão das 9 pragas, o que aconteceu é que a comida ficou escassa. E num tempo de comida escassa, a comida foi sendo estocada da maneira que era possível, foi sendo guardada a comida, mas se você ler o relato das pragas anteriores, e você vê que grande parte dessas pragas atingiu diretamente a produção agrícola do povo egípcio. Então, a comida estocada, ela sofreu alguns prejuízos. E um dos prejuízos foi que essa comida que estava estocada, ela foi embolorando, ela foi mofando. E a explicação, então, para a morte dos primogênitos é a seguinte, é que, na sociedade egípcia, o filho mais velho tinha direito de comer antes dos outros filhos. E o filho mais velho acabou comendo a comida embolorada. E então todos os primogênitos morreram por ação de um fungo que estava na comida. Essa é a maneira e é a ginástica que tem que se fazer para conciliar a ideia de que os fatos históricos, que as catástrofes registradas no livro do Êxodo aconteceram sem ter que recorrer ao apelo do sobrenatural. Bem, nós não precisamos de ginástica, nós não precisamos de nenhum malabarismo, nós simplesmente olhamos para a Bíblia e entendemos que a coisa aconteceu da maneira como Deus disse, da maneira como está registrado. Por trás de todas as pragas existe um Deus manifestando justiça e ao mesmo tempo misericórdia. Um Deus dando apelos, fazendo apelos para que Faraó e os egípcios mudassem a sua maneira de pensar e, ao mesmo tempo, impressionando o coração dos israelitas para o Deus que estava prestes a libertá-los da escravidão. Mas eu gostaria de pensar com vocês, e após essa introdução, eu gostaria de pensar com você em algumas pragas que estão, na verdade, em uma praga, de forma especial, que está ali no capítulo, nós vamos ler, aqui está no capítulo 7, mas há algo por trás dessa praga, no capítulo 8, há algo que está por trás dessa praga para a qual eu gostaria de chamar a atenção. Pense nas pragas todas. Há algumas
que você talvez lhe chamaria, que eu quero lhe chamar a atenção. Por exemplo, tem a praga das rãs, dos piolhos, das moscas, dos gafanhotos. E eu peguei essas pragas porque essas pragas envolvem bichos que a gente não gosta muito. Pense nessas: rãs, moscas, piolhos, gafanhotos. Qual dessas você menos gostaria? Qual dessas você mais lhe incomodaria? Eu digo de mim, a dos piolhos é a que menos me incomodaria. Falo de mim. E eu sei que alguns aqui também iam pensar da mesma maneira, que dos piolhos não ia ter muita dificuldade. Mas então tem a das moscas, tem a dos gafanhotos. Eu sei de gente que tem pavor de gafanhoto. Mas olha para a praga das rãs. E dá uma olhadinha comigo no que está escrito aqui. Versículo 3. Olha o que Moisés disse para Faraó. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, no teu quarto, sobre o teu leito, na casa dos teus oficiais, sobre o teu povo, nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. Você consegue visualizar isso? Vamos pensar no nosso tempo. Você consegue pensar, você chegando na sua casa agora à noite, e você não precisa ficar com isso. Eu sei que tem alguns que talvez tenham um pouco de medo de rã, sapo e essas coisas. Alguém aqui tem medo dessas coisas, sim? Tem? Então tá bom. Então, daqui a pouquinho eu vou ter que conversar com você de novo. Mas só uma coisa, imagine você chegando na sua casa, e então você abre a porta e pela sala tem rãs pulando por todos os lados. Você vai à cozinha, tem rã ali. Você abre o forno, tem rã dentro do forno. Você vai pegar uma panela para fazer alguma coisa de comer, tem rã ali dentro. Você vai se deitar no seu travesseiro, sai uma rã de dentro da fronha. Você consegue pensar no quadro? Bem, a praga das rãs é mais ou menos dessa natureza. Moisés disse que Faraó veria rãs em todos os lados. É claro, quando a gente vai estudando, e talvez você pense, mas por que a praga das rãs? Isso afetava diretamente a compreensão egípcia das suas própriras divindades. Isso afetava a visão que eles tinham das suas próprias divindades, que deveriam então manter a natureza sob controle. E que não deveriam sofrer interferência de um Deus estranho, que para eles era o Deus dos escravos. Mas uma coisa interessante é pensar que mesmo você que talvez não tem problema nenhum com rã, eu sei que tem gente aqui que olha para rã, que não tem nenhum problema, que vê um sapo, vê qualquer desses bichos assim, não tem nenhum problema. Mas o fato é que você não tem como negar que mesmo você sem medo dessas coisas, isso lhe incomodaria profundamente. Me incomodaria, eu não tenho medo de rã, mas me incomodaria profundamente acordar com umas patinhas geladas andando na minha barriga quando eu estivesse dormindo. Mas deixa eu pegar alguém aqui que tem medo de rã. Quem falou que tem medo de rã aqui? Levanta a mão. Quem tem medo de rã? Vamos pegar aqui alguém. Levanta a mão aí, quem tem medo de rã. Tudo bem, você que está aqui. Como é que é seu nome? Luana. Luana, você tem medo de rã? Certeza? Você vai ficar sonhando com rã hoje à noite? Não? Não mesmo? Vai ter pesadelo, né? Não é sonho. Mas, Luana, vamos pensar o seguinte. Vamos lá, pensar que a Luana que está aqui, ela tem medo de rã e ela é a faraó do Egito. A Luana é a governante do Egito. Então, a Luana recebe essa mensagem de Moisés, olha, vai ter rã em todos os lugares, de todos os jeitos. E então, a Luana começa a viver isso na vida dela. Começa a ver as rãs por todos os lados, começa a ver a rã na cama, a rã no forno, rã na amassadeira, em todos os lados tem rã. E a Luana lá com aquele rã, né? E a Luana com aquele pavor das rãs. E agora imagine o seguinte, que Moisés então vai visitar a Luana de novo e a Luana está lá incomodada com aquilo. E Moisés diz o seguinte, Luana, é o seguinte, eu posso orar a Deus e pedir para que Ele livre o Egito de todas as rãs, e eu vou orar e as rãs vão sumir, desaparecer. Tão rápido quanto apareceram, elas vão desaparecer. E ela diz, então Moisés diz para a Luana, e a Luana fala, opa, então agora é a hora. E aí então ele pergunta uma coisa para a Luana, e Luana, você vai me responder isso aqui. Imagina que Moisés então chegou e falou, eu vou orar e as rãs vão sumir. E ele pergunta o seguinte para você, me diz, Luana, quando você quer que eu ore? Agora. Ela falou agora e sem pestanejar demais. E eu acho que essa seria a resposta de todos nós. Quando você quer que ore? Quando você quer que as rãs sumam? Imagine se a sua casa estivesse infestada de alguma coisa. Imagine se a sua casa estivesse infestada por qualquer outro animal que você não goste. E você então pedisse e alguém dissesse, olha, eu posso resolver seu problema. Quando você quer que eu resolva? E você diria, hoje. Se você puder resolver um problema hoje, resolva meu problema
hoje, agora. Capítulo 8, olha para aí, versículo 9. Falou Moisés a Faraó: digna-te, ou seja, você tem o direito de dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais, pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. E ele respondeu, o que Faraó respondeu? Amanhã. Quando você quer que eu retire as rãs daqui, quando você quer que eu ore para as rãs irem embora, Faraó, faça isso amanhã. Faraó assumiu o risco de passar mais uma noite dormindo com as rãs pulando pela sua cabeça. Por que Faraó faz isso? Existem muitas ideias, talvez. Não dá para a gente saber exatamente. Mas, pelo pouco que a gente vê de Faraó e do comportamento dele nas pragas, e pela maneira como ele reagiu à primeira praga, nós podemos entender algumas coisas. Talvez ele tinha na mente dele a ideia de que seria possível para os magos, para os sábios, para os encantadores do Egito, fazer com que aquele problema fosse resolvido. Talvez ele olhando para os seus magos, talvez ele pensou, não, até eles vão conseguir arrumar um jeito. O fato é que se você ler alguns versos acima, você vai perceber que foi exatamente o contrário. Quando os sábios e os encantadores do Egito tentaram resolver o problema, o que eles fizeram que aparecessem mais rãs. As rãs já estavam infestando, e aí, não, pode deixar que a gente resolve. E eles fizeram aparecer mais rãs, eles tornaram o problema ainda pior. E aí, então, Faraó talvez imaginou que eles seriam capazes de dar solução àquele problema. É possível também que Faraó, em algum momento, tenha pensado que as rãs desistiriam por si mesmas. Elas iriam embora. Talvez elas já estariam cansadas já daquela situação, daquela vida por ali, e iriam embora para algum lugar. Independente de qual tenha sido a motivação de Faraó, o fato é que Faraó admitiu a ideia de dormir com as rãs mais uma vez. Ele escolheu deixar para amanhã a solução dos seus problemas. Ele resolveu olhar para a situação, ter a solução para aquele momento e dizer que ele preferia que a solução viesse amanhã. A praga das rãs, e no relato da praga das rãs, existe uma praga por trás, que é a praga que assola, não sei se todos nós, mas boa parte de nós, em algum momento, somos assolados por essa praga, que é a praga da procrastinação. Você conhece a palavra? Conhece? Se você não conhece a palavra, é possível que você já tenha vivido o significado. Procrastinação é aquela capacidade fabulosa que muitos de nós temos de deixar as coisas para depois. Deixar as coisas para amanhã. É algo presente na nossa vida. Coisas como, por exemplo, amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu decido, amanhã eu pago, amanhã eu estudo. Amanhã eu começo a academia. Amanhã eu mudarei e vou tirar algumas coisas do meu cardápio. Amanhã eu começo a estudar inglês. Amanhã eu faço o trabalho. Amanhã. Amanhã eu me livro dessa tranqueira que está me incomodando. Amanhã eu dou um jeito nos nossos problemas. Amanhã a gente conversa sobre isso. Amanhã. Ou alguns substituem o amanhã eu faço pelo hoje é o último dia. Hoje é o último dia que eu como isso aqui. Hoje é o último dia que eu como chocolate. E alguns já viveram esses últimos dias tantas vezes. Hoje é o último dia que eu vou dormir tarde. Prometo. Prometo para mim mesmo que é o último dia. Hoje é o último dia. Amanhã. A gente coloca as coisas e pensa nas decisões, a gente olha para as rãs que estão infestando a nossa vida, a gente tem o direito de tirá-las hoje, mas nós dizemos para nós mesmos e para as outras pessoas, amanhã nós resolveremos. A procrastinação, essa, como eu disse, maravilhosa habilidade de deixar as coisas para depois. A verdade nessas frases é que quando dizemos que amanhã faremos ou amanhã não faremos, que a mudança correrá amanhã, estamos aceitando passar mais uma noite, mais um dia, com uma postura que nós mesmos julgamos não será melhor. Você percebe isso? Quando você diz o seguinte, quando você olha para a sua vida, você olha lá para o espelho, você olha para os seus exames de saúde e fala, eu preciso começar a me exercitar.
E aí você diz, amanhã eu vou começar. O que você está dizendo? Você está dizendo que você tem uma postura que você julga que não é a melhor. Você está numa situação que você sabe que não é a melhor, mas você está comprometido a ficar com ela mais um dia. Amanhã eu mudo, amanhã eu faço. Há uma frase que diz que procrastinação é saber que precisa ir, é ter que ir, saber que precisa ir, saber a hora de ir, mas ficar se enrolando nas despedidas. Procrastinação é quando a gente sabe o que tem que fazer, sabe o momento que a gente tem que fazer, mas nós ficamos administrando as coisas e deixando para depois. São vítimas, e tanto são as vítimas da praga da procrastinação. A questão é que muitas vezes essa praga afeta, e com grande frequência, afeta a nossa relação com Deus. E eu faço essa pergunta para você hoje. Quantas vezes você já não olhou para a sua relação com Deus e disse coisas dessa natureza? Amanhã eu faço, amanhã eu vou. Alguém que você sabe que estava precisando de uma mudança, de uma palavra diferente, estava precisando que você a impactasse com uma mensagem diferente, você disse, amanhã eu digo. Amanhã eu mando essa mensagem. Amanhã eu faço essa mudança, amanhã eu começo a orar, amanhã eu começo a ler aquele livro, ou isso ou aquilo. Quantas vezes nós já não deixamos para amanhã aquilo que Deus exigia de nós hoje? Nós temos um problema muito grande com o futuro. Por nós desconhecermos o futuro, muitas vezes nós agimos como se o futuro estivesse totalmente sob nosso controle ou completamente fora do nosso alcance. Ou nós tentamos planejar tudo nos mínimos detalhes e tentamos controlar todas as variáveis do futuro, ou nós simplesmente vivemos como se o futuro estivesse tão fora do nosso controle que nós pudéssemos aproveitar apenas o dia, sem fazer nenhum tipo de planejamento. Quando a gente fala sobre o futuro, geralmente a gente pensa na ansiedade. Eu gosto muito de quando Jesus fala sobre ansiedade. Vai lá, Mateus capítulo 6. E quando Jesus fala sobre a nossa relação com o futuro, ele traz alguns versos muito interessantes. Ele fala de algumas coisas que são muito próprias. Para quem vive ansioso, para quem vive preocupado com o amanhã, e ele fala, olhem para os lírios do campo, e ele fala que eles são cuidados por Deus. Ele fala não apenas das plantas, das aves, e ele fala, olha, por que vocês ficam inquietos dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? E então ele cria essas situações, e através dessas situações ele ensina, olha, Deus cuida de você. Por que você está ansioso? Por que você está preocupado com o que vai acontecer amanhã? E ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E o verso 34, Mateus capítulo 6, verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Olha aqui para mim. Olha para cá. Presta atenção numa coisa. Quando a gente lê esse verso, a gente sempre fala desse verso nesse contexto de ansiedade. A gente fica ansioso e pensa, não, eu tenho que pensar no dia de hoje. Mas eu queria que você pensasse nesse verso com base, como sendo também um remédio para a gente pensar na procrastinação, para livrar-nos da procrastinação. Porque a procrastinação é quando eu digo o seguinte, eu tenho que fazer algo hoje, eu sei o que eu preciso fazer hoje, mas eu vou fazer amanhã. Essa é a fala por trás da procrastinação. Quando eu leio Jesus dizendo aqui, ele diz o seguinte, olha, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Cada dia, todos os dias, hoje, sexta-feira, dia 11 de outubro, existe uma carga para esse dia, que é desse dia e apenas desse dia. Tentar trazer as cargas de amanhã para hoje é trazer para cima dos seus ombros um fardo para o qual você não recebeu força suficiente para carregar. A graça de Deus é algo para hoje, para o dia de hoje. A graça de Deus, ela lhe faz capaz de vencer as lutas de hoje. Mas com isso também eu preciso pensar no seguinte, se a graça de Deus me dá força para vencer as lutas de hoje, se eu tenho poder à minha disposição para vencer todos os embates que a vida me apresenta hoje, por que você continua adiando as batalhas para amanhã? Se você tem todo o potencial para vencer o mal de hoje, por que você está deixando o mal de hoje acumular com o mal de amanhã?
Se você tem toda a sabedoria que Deus pode lhe dar para hoje, para resolver os problemas que precisam ser resolvidos hoje, para ter aquelas conversas das quais você está fugindo hoje, porque você está deixando esses conflitos para o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. O mal de hoje é para hoje, não precisa ser para amanhã. Quando eu olho para Faraó, e quando eu penso em mim, e quando eu penso nas pragas, eu já falei sobre algumas coisas aqui, não no contexto das pragas, mas através de outras histórias, eu olho para Faraó e me identifico com ele em algumas maneiras. Eu me identifico com Faraó nesse verso. Eu me identifico com a teimosia de Faraó. Eu me identifico muitas vezes com a maneira indiferente de Faraó agir diante daquilo que estava tão claro diante dos seus olhos. E eu acho que você se identifica de algumas maneiras também com ele, e a gente, claro, que a gente se identifica muito mais com as falhas dos personagens bíblicos do que com as suas virtudes. Mas, quando você olha para isso, e eu queria que você pensasse agora francamente, se você está aí um pouquinho sonolento, senta direitinho agora, porque você precisa ouvir isso que você vai ouvir. E você precisa pensar nisso. Entenda uma coisa, eu não sei por qual razão você sai do seu quarto, da sua casa ou vem aqui. Eu não sei. Mas é um tremendo de um desperdício você sair, entrar aqui e sair daqui sem ter ouvido a Deus. Se você entra aqui e sai daqui, simplesmente a única coisa que você fez foi atualizar as conversas com as pessoas que estão do seu lado, você está usando mal esse tempo e esse lugar. Então, já que você veio aqui, leve algumas coisas importantes para você e coloque algumas coisas na sua vida e ouça atentamente isso. Olhe para a sua vida agora e tente responder quais situações, problemas e conflitos que você precisa resolver e você está adiando. Quais são as conversas que você precisa ter com algumas pessoas e você está deixando para depois? Quais são as confrontações que você precisa fazer que você está deixando para outro dia? Qual é o bem que você sabe que você precisa fazer? Uma boa ação que está lá no seu coração, Deus está colocando isso no seu coração, está lhe impressionando que você precisa fazer, que você precisa se mover nessa direção, e você ainda não conseguiu se mover, você está deixando para amanhã. Qual é uma mudança de um hábito destrutivo que está lhe fazendo mal, que está fazendo mal às pessoas que você ama, e que você sabe que ele precisa sair da sua vida, e você está deixando para amanhã o abandono desse hábito? Qual é a área da procrastinação da sua vida? Em que área da sua vida a procrastinação tem lhe tocado? Tem gente que está chegando no final do semestre e está ficando desesperado. Por quê? Porque deixou tudo para amanhã. Mas o pior não é isso. O pior é que tem alguns de nós, talvez estamos chegando ao final da nossa jornada, independente da cor dos seus cabelos. O final da jornada não tem a ver com tempo, não tem a ver com idade. Alguns de nós podemos estar chegando no final da nossa jornada e estamos deixando decisões fundamentais para amanhã. Querido Deus, hoje nós ouvimos a Tua voz. E essa não foi a primeira vez que nós ouvimos. Mas em muitos momentos nós temos ouvido a Tua voz, mas não temos respondido prontamente aos convites, aos apelos, aos chamados do Senhor. Há tantas mudanças que o Senhor já tentou fazer na nossa vida, e nós estamos tantas vezes dizendo ao Senhor com a nossa postura que o Senhor precisa esperar mais um pouco, que nós faremos amanhã, faremos no próximo ano, faremos depois que ajeitarmos isso ou aquilo na nossa vida. Querido Deus, hoje nós estamos aqui com as nossas procrastinações, com os nossos hábitos de adiar. Nós nos colocamos em Tuas mãos, porque reconhecemos que nós não somos senhores do tempo, mas que o Senhor é Senhor do tempo. E o Senhor, como Senhor do tempo, nos dá apenas esse dia, nos dá apenas esse momento. E, querido Pai, nós sabemos que há algumas mudanças que levam tempo, mas que as decisões podem ser tomadas num instante, por isso nós decidimos nesse instante fazer a Tua vontade e não endurecer o nosso coração. Querido Pai, há aqui alguns que têm adiado decisões extremamente importantes, estão presos, enredados por tentações, por situações que nós mesmos criamos
e que às vezes nós nos sentimos impossibilitados de nos desvencilhar e achamos que não conseguiremos fazer isso nesse momento, mas, querido Deus, se hoje esse é o nosso mal, que haja a graça do Senhor para que nós possamos vencer esse mal hoje. Querido Deus, se tem alguém que tem adiado um pedido de perdão, uma reconciliação, se tem alguém aqui que tem adiado uma confrontação num relacionamento que tem sido destrutivo, que tem feito mal, se tem alguém aqui que tem adiado a resolução de um problema familiar, conjugal, querido Deus, hoje nós precisamos do Teu poder para nos fazer aptos, capazes de dar solução àquilo que nos incomoda hoje, Pai Santo. Querido Deus, há alguns aqui que estão cultivando hábitos ruins, jovens que estão se perdendo porque estão adiando decisões importantíssimas na vida. Decisões que dizem respeito à comunhão contigo, decisões que dizem respeito à postura, que dizem respeito à mudança no entretenimento, na maneira de ver a vida. Mas, querido Deus, hoje nós queremos dizer que o nosso amanhã é completamente Teu e que o nosso hoje será feito pelas nossas decisões que nós hoje tomamos ao Teu lado de fazer a Tua vontade. Querido Pai, ajuda-nos a vencer a praga da procrastinação. Ajuda-nos a viver não o amanhã, mas viver o hoje, sabendo que existe um mal que nos assola hoje, mas que existe um Deus que nos cura de todo o mal hoje também. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor.